Fala galera, tudo beleza? Vamos aqui para mais uma aula do nosso conteúdo de geometria espacial e hoje nós iremos falar de prismas. Gente, imagine uma sala de aula. Normalmente ela tem um formato parecido com uma caixa de sapato, uma piscina, né? Tem um comprimento, uma largura e uma altura e normalmente são retângulos. Isso daí é a ideia de um prisma. Então, olhando para a nossa tela, isso daqui é um prisma por quê? Porque nós temos duas bases paralelas com a mesma figura embaixo e em cima, tá? E as laterais são retangulares. Então, isso é o que define um prisma. Eu estou falando aqui num linguajar mais comum para você entender. Então, quando você tem uma mesma figura embaixo e em cima, que é um polígono, então isso daí define um prisma. Então, vamos lá. Quais são os elementos de um prisma? Esses pontinhos que eu estou marcando aqui, ó, A, B, C, D, E, F. Aí aqui em cima, ó, A', B', C', D', E' e F' são os vértices do prisma. Essa figura que está aqui embaixo é o quê? A base do prisma. E aquela mesma figura que está lá em cima é a outra base do prisma. Então, o meu prisma sempre tem o quê? Duas bases paralelas e congruentes. Agora, quando você liga aqui, ó, dois vértices consecutivos, nós teremos uma aresta. No caso aqui, é uma aresta da base. Então, aqui é uma aresta da base. Já essa daqui vai ser o quê? Uma aresta lateral. Porque esse meu retângulo do lado é chamado de quê? De uma face lateral. Aí eu vou mudar aqui um pouquinho da cor até para ficar um pouquinho diferente. Vou botar aqui um azulzinho. E a distância aqui entre as duas bases, eu vou chamar de H, onde esse H aqui é o quê? A altura do meu prisma. Aí, gente, o que é que eu quero que você entenda? Que as faces desses prismas laterais são retangulares e as minhas faces da base é um polígono começando de, no mínimo, um triângulo, né? Então, a base, no mínimo, tem que ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um pentágono, um hexágono. Aí, o nome desse prisma vai depender da base. Se minha base for um triângulo, né? Então, ele é um prisma triangular. Se minha base for um quadrilátero, aí o meu prisma é quadrangular. Nesse meu exemplo, a minha base é um hexágono, então aqui é um prisma hexagonal. E se ele disser que o prisma for regular, então se o meu prisma for regular, é porque a minha base é um polígono regular. Tranquilo? Toma cuidado com essa informação aqui. Aí vamos lá. Esse meu prisma do exemplo aqui que eu desenhei é um prisma reto. Por que ele é um prisma reto? Porque essa aresta lateral aqui, que eu estou traçando de azul, ela forma um ângulozinho de 90 graus com a base. E se não formasse um ângulo de 90 graus, essa aresta, aí ele seria um prisma oblíquo ou inclinado. Aí vamos lá. Qual que mais cai no vestibular, professor? O reto. E o que é que eles cobram muito, professor? Eles cobram muito o quê? Área. Eles cobram muito a área do prisma e o que mais? O volume de um prisma. Aí vamos aqui entender como é que se acha a área e o volume. Eu vou mudar aqui para vermelho para ficar melhor. Então, gente, a área de um prisma é sempre o quê? 2 vezes a medida da área da base, porque são duas bases, mais a área lateral, onde essa área lateral é a soma de todas as áreas que tiver do lado. Então, vamos destacar aqui essa formulazinha. Só que essa fórmula não é uma fórmula que você precisa decorar, é só entender que tem que somar todas as áreas que aparecer nessa figura. Agora, o volume é importante você entender assim. Toda figura espacial em que a parte de baixo foi igual à de cima, o volume sempre é o quê? A área da base vezes quem? A altura. Então, está aqui
o meu volume, que é o que é mais cobrado nos vestibulares. Fica de olho nessas duas relações. Agora, eu tenho dois prismas especiais, diferentes dos outros, que tem uma característica diferente, que é o paralelepípedo. O paralelepípedo é essa primeira figura que eu vou dizer que esse comprimento aqui mede A, essa largura mede B e essa altura aqui mede C. E como é que eu calculo a área desse paralelepípedo? O que é que eu quero que você entenda? Que você vai calcular todas as áreas que aparecerem. Então, por exemplo, essa área aqui de baixo que eu estou destacando, como é que calcula ela? É o A vezes o B. Só que essa área é igualzinho essa área superior aqui em cima. Então, o que é que eu vou fazer? 2 vezes AB. Agora, olha para essa área aqui da direita, como é que se calcula ela? B vezes C. E ela é igualzinho a essa área aqui da esquerda. Então, vai ficar 2 vezes BC. E essa área aqui da frente, ó, como é que calcula ela? É A vezes C, que é a mesma lá de trás. Então, vai ficar 2 vezes AC. Aí, o que é que os livros fazem? Ele coloca o 2 em evidência. Então, vai sobrar quem? Ó, A vezes B, mais B vezes C, mais A vezes C. Aí, aqui é uma fórmulazinha pronta da minha área. E como é que se calcula o volume do paralelepípedo? É a área da base vezes a altura. Só que essa minha área da base aí é quem? A vezes B. E a altura é quem? C. Então, os alunos preferem memorizar o quê? Que o volume do paralelepípedo é o seu comprimento, vezes a sua largura, vezes a altura, ou seja, é o produto das 3 dimensões. Tranquilo? Agora, vamos lá no cubo. O cubo é como se eu tivesse esse paralelepípedo, só que agora com todas as arestas de mesma medida. Aí, como é que eu calculo a área do cubo? Observe. Essa área aqui da frente é a área de um quadrado. E como é que se calcula a área de um quadrado? É o lado ao quadrado. Só que quantos quadrados desse você vai ter? 6. Então, você multiplica aqui por 6. Aí, eu acabei de achar a área do cubo. E o volume, professor? Meu amigo, o volume é a área da base vezes a altura. Como a minha base é um quadrado, é lado vezes lado. E a altura é o lado também. Então, o volume vai ser o quê? O A ao cubo. Então, fica aqui esses dois sólidos que são os mais cobrados no tópico de prisma. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima, se Deus quiser. Um abraço.